Olá, irmãos. Fiz um comentário um dia desses no canal. Eu acho que foi na enquete do Michael a respeito se as pessoas concordavam que se você não está feliz no casamento, era só se separar ou isso era pecado e tal. Aí tinha bastante gente comentando sobre a questão de se separar só em caso de adultério, como a igreja geralmente indica, né? Ela faz a sua dogmática, né? Então eu fiz o meu comentário, obviamente, segundo a minha visão origeniana, né? E eu comentei que talvez eu faria sobre a questão do amor que é gerado entre o casal para o estabelecimento dessa união, né? Que eu falaria sobre a parte de Orígenes de Alexandria que trata a esse respeito, né? Então tá aqui na página, é uma das primeiras páginas aqui do homem, a dimensão espiritual do homem, página 224, tá vendo? De 24 páginas é a segunda. Então eu vou demarcar aqui como eu fiz da outra vez. Ó, o tema é essa estrofe aqui que eu vou iniciar, tá? O tema da vida do espírito, ele aparece esparzido na obra origeniana, e o ser humano, sendo de natureza espiritual, ele é chamado ao reconhecimento da sua condição de origem, né? Através de uma via. Então ele fala que a via desse reconhecimento ela é mediada pelo Espírito de Deus, né? Que toca o espírito humano de alguma forma em algum momento da vida, né? Inflamando o espírito humano de amor. Então, o primeiro contato é o sentimento desse amor que foi perdido, né? Em algum momento da queda do homem, esse amor que foi perdido, então em algum momento o homem ele é inflamado, né? O ser humano ele é inflamado por esse amor e ele se converte a buscar novamente a sua natureza de origem, né? Então no comentário ao Cântico dos Cânticos, no Cântico dos Cânticos Orígenes, ele, através de uma leitura alegórica, ele leva o leitor a percorrer um caminho que passa pela descoberta do ser criado à imagem e semelhança de Deus, ao desejo sempre crescente que ele vai tendo de participação da vida divina, né? Em outras palavras, aqui ele quer dizer que em toda a interpretação, de maneira alegórica, você consegue entender a mensagem que aquele parágrafo ou aquela história ou aquele capítulo ele está te levando e te dirigindo à origem espiritual do ser humano, né? Então ele dá um exemplo aqui muito interessante, que é a criação do homem à imagem e semelhança de Deus, que está aqui embaixo, né? Então ele começa no comentário aos Cânticos dos Cânticos, né? Orígenes comenta o verso do livro sapiencial: se não te conheces, ó a melhor entre as mulheres, sai atrás das pegadas dos rebanhos e faz pastar os teus bodes entre as pegadas dos pastores. A exortação ao conhecimento de si, na perspectiva de Orígenes, é feita não mais pelos sábios antigos filósofos, mas por ninguém mais que Salomão, o rei sábio, que é de muitas maneiras uma figura de Cristo. Então olha que interessante, ele pegou a exortação ao conhecimento de si, né, o exemplo da exortação ao conhecimento de si, alegoricamente de Salomão. Então veja que quando um homem de Deus, né, ele fala, mas esse homem, logicamente, ele precisa ser um homem de Deus, né, mas quando ele fala, ele profere ou proferia antigamente, ele na verdade estava fazendo um proferimento e um anúncio ao mesmo tempo e alegoricamente da vinda daquele que iria nos salvar, né? Então Salomão
Cristo, né, ele é chamado pacífico, né, e Salomão, pela sua sabedoria, pacificava. Aí a rainha do sul veio dos confins da terra escutar a sabedoria de Salomão, e ele diz aqui que o próprio verbo de Deus que dirige a exortação à esposa. Ou seja, quando Salomão fala com a rainha, que está falando com ela, é como se o esposo estivesse falando à esposa. É como se aquele que está inflamado de amor, já que já conhece o lado espiritual, que no caso era Salomão, que ele tinha recebido a sabedoria de Deus, né? Automaticamente, né, ele tivesse, antes da rainha mesmo chegar, mas proferindo ali seus provérbios sobre a expectativa da sua chegada, ele já ia proferindo ali a, a conversão dela, a que ela enxergasse, né, a sua beleza naturalmente, enxergasse a sua imagem divinizante através do seu proferimento, né? Então veja que interessante, ao mesmo tempo que ele fala com a rainha, se não te conheces a ti mesma, aqui nesse quadrante, se não te conheces a ti mesma, ó mais bela entre as mulheres, se não reconheceres que a origem da tua beleza vem de seres feita à imagem de Deus, e que por isso há em ti um encanto natural, e se não perceberes como és bela desde o teu início, apesar de que agora ultrapassas em beleza as outras mulheres, e só tu és chamada a bela entre elas, e se ao mesmo tempo não souberes quem és, e eu não quero que a tua beleza pareça excelente por comparação às outras, que são inferiores, mas que estejas em consonância contigo mesmo e te coloques no nível da tua própria dignidade. Então aqui, ao mesmo tempo que Salomão profere essas palavras, que são palavras bem eruditas, né? Românticas eruditas, a esposa, ele está colocando como que seria, né, ou como que é o tratamento que Jesus dá à sua igreja, né? Então o casamento, ele é uma coisa bem parecida, né? Ele é uma coisa alegórica relacionada à relação que Cristo tem com a sua igreja, né, que é o esposo e a esposa. Então, qual que seria o papel aí de Salomão? Fazer com que a esposa recobre ali o seu aspecto divinizante, ou seja, ao invés de ela ir até o rebanho, né, pastar como rebanho para beber água e não enxergar a sua beleza nas águas, que ela agora vá sabendo que é bela, né? Porque o ser que ele se afastou de Deus, ele não sabe que ele é belo até ele ter essa beleza que a gente está falando aqui. Não é beleza material, tá? É uma beleza espiritual, né? Então, quando ele está falando ali da beleza recobrada da mulher, é a mesma coisa da dignidade recobrada do ser humano por Jesus Cristo, né? Então, esse é o papel, seria o papel aí do esposo dentro do lar, né? Fazer esse recobramento. E muitas vezes também, quando se trata aqui do esposo, que muitas vezes ele pode se afastar também do seu aspecto dignificante, né? Ele pode se afastar do espírito, a esposa também ajudá-lo nesse recobramento, porque assim como o esposo proferiu ali essa dignificação, né? E isso mutuamente os dois vão se ajudando depois que os dois têm esse reconhecimento e estão inflamados ali pelo amor. Então você veja que a inter-relação entre o esposo e a esposa é uma inter-relação de amor, né? Jesus amou a igreja, né? Recobrou, proporcionou que a igreja, que é o corpo de Cristo, que é as pessoas que creram nele, proporcionou que ela recobrasse o seu lado espiritual, né? E a partir daquele momento existe um elo ali de amor muito grande, existe uma flecha inflamada, né? Uma inflamação ali e um toque de amor muito grande, né? Então o cristão ali ele vai vivendo dentro dessa chama ardente ali de amor que é a afetividade criada entre o esposo e a igreja, né? Então
se o casal, né, ele tem essa noção, eles conseguem, obviamente, ir pedindo essa misericórdia de Cristo para ajudar, né, e recobrando ali a busca pelo seu lado espiritual e consegue ir salvando várias vezes o casamento, porque na verdade o casamento ele não é salvo uma, duas vezes, né? Não é salvo quando está em queda. O casamento ele é salvo continuamente, né? Porque enquanto nós estamos aqui nesse mundo, a gente tá sendo tentado por várias coisas, né? E a nossa natureza também, dependendo do alimento que a gente e da nossa busca por Cristo, né? Se a gente não está buscando a Jesus, não está suplicando a sua misericórdia, a gente vai obviamente se afastando, né? E a gente vai se afastando por coisas bem simplórias, né? Por achar que tem coisas materiais aqui que substitui aqui o lado espiritual, né? Então tem muitas pessoas que até reclamam disso, né? Tem muitas pessoas que quando você está falando muito ali do evangelho, elas até falam assim, nossa, mas vocês só falam disso e tal, né? Tem pessoas que falam, vocês não viram o disco, né? Vocês não viram o disco, vocês falam só de um assunto, mas é que se a gente acredita, né, no evangelho, se a gente acredita no cristianismo em si, a gente acredita que a gente só consegue se salvar por intermédio de Jesus. Então não tem outra lógica, entendeu? Escapar, não tem outra via de escape, né? A nossa salvação é Cristo. Então a gente tem que recobrar esse lado espiritual, né? Então Orígenes de Alexandria ele enxerga os parágrafos, né, de uma maneira alegórica, de conversação entre Cristo, né, e várias de suas falas representaram as muitas manifestações que seriam as manifestações de Cristo em relação à sua igreja, né, que seria em relação à esposa, né. Então as pessoas, os ícones, né, da Bíblia, né, que são os personagens mais destacados que a gente sempre usa como exemplo, né, são personagens que estavam demonstrando ali alegoricamente que o esposo ele estava recobrando o lado espiritual da esposa, que é a igreja, né? Então essa questão de não ter, né? Eu não tenho nenhum tipo de. Vamos responder a pergunta lá da enquete, né? Eu não tenho nenhum tipo de felicidade nesse casamento, então eu vou me desfazer do casamento. Isso não é uma condição, entende? Se a pessoa ela se afasta de Cristo, se a pessoa se afasta dessa salvação espiritual ou dessa ligação espiritual, não tem outro resultado a não ser a dissolução, porque a natureza ali do casal é uma natureza dissolutiva, entende? Já é uma natureza corrompida, né? Materialmente falando, né? E espiritualmente falando também. Então, a única coisa que pode acontecer aí quando o negócio tá quase acabando e tá muito ruim e tal, mas as pessoas ficam capengando ali na relação, mas estão sempre recuperando, é quando uma das pessoas ele tem esse contato flamejante com Jesus, né? Então o que que acontece? Essa pessoa acaba salvando o casamento, né? Mas se depender ali, a pessoa que tiver ali totalmente afastada do lado espiritual, às vezes ela pega as malas delas e vai embora. Não é nenhuma condição assim de achar que é certo ou errado, é uma condição de que acontece, entendeu? É da própria natureza corrompida do ser humano, né? Então isso acaba acontecendo assim de maneira natural no tocante ao elo espiritual, entende? E ao elo ali que existe entre o lado espiritual e material, né? Então, o ser humano, o que ele vai fazer? Ele vai naturalmente seguir a sua natureza corruptível
e ele vai assim fazer promessas para ficar com a esposa, ou a esposa fazer promessas para ficar com o esposo. Quando chegar ali na hora não tem amor nenhum, não tem lado espiritual nenhum, não tem alegoria religiosa nenhuma, né? Isso é só a natureza ali massificante mesmo, a natureza material ali do casal. Então isso acaba sendo uma relação ali estritamente material, né? Então quando tem essa relação estritamente material, ou quando existe algumas recaídas, né? Que um dos casais, uma das pessoas do casal deu uma afastada das coisas do espírito por causa das solicitudes da vida, obviamente que ele vai se corromper de novo com as coisas materiais, porque a natureza dele já é corrupta, né? Ele vai olhar assim, eu dei uma caída aqui por causa do meu serviço, que eu cheguei tarde e tal, não consegui fazer uma oração, não consegui fazer, né, uma liturgia, que não consegui me preparar para enfrentar um tipo de trabalho assim, de repente espontâneo e tal, material. Aí a pessoa tem uma recaída e de repente chega uma mulher, faz uma exibição, um exibicionismo, e de repente chega um homem, ou às vezes para a mulher faz um exibicionismo ou alguma coisa, e a pessoa acaba caindo ali na tentação material, né? O que é uma coisa da própria natureza corruptível humana. E depois, quando ele recobra, quando ele consegue recobrar essa natureza espiritual, é que ele vai novamente voltar àquela inflamação do espírito. Então, essas recaídas, nós estamos submersos ao pecado, né? Nós estamos submersos aqui ao mundo, né? Então, a gente ainda não tem esse corpo incorruptível, né? Nós temos apenas esse contato recobrado da nossa origem, né? De recobrar qual que era a nossa origem espiritual e demonstrar assim para Deus. Não tem como nem ser essa questão de demonstrar, porque automaticamente quando a gente se conscientiza dessa salvação, automaticamente a gente é inflamado ali pelo um sentimento de amor, né? Pelo que o Salvador fez por nós, né? Então, esse sentimento ele vai sendo sinérgico do ponto de vista assim da gente ter esse confessionismo, né? Essa questão de confessar, de ser cristão, né? De acreditar que é a nossa única condição, né? A única condição que Deus deu pra gente assim você só precisa acreditar, né? O resto eu já fiz e o resto eu vou fazendo, né? Então tem muitas pessoas que eles apregoam, né, que a gente tem que continuar fazendo obras como se aquilo que Jesus tivesse feito pela gente não tivesse sido suficiente, né? Então ele coloca que a gente tem que complementar a obra, né? Tem que concretizar ali a obra, mas a concretização não é dada pela gente, né? Porque a gente não tem a dignidade de concretizar esse tipo de contato, de recobrar esse tipo de contato, até mesmo porque nós temos a herança, né, do pecado original, né? Então, a nós, Jesus ele só disse para a gente crer, né? Então, a gente crê, faz o confessionismo, né? Se dedica nessa questão do confessionismo, né? Dessa comunicação, que nem Orígenes fala, né? A criação do homem à imagem e semelhança de Deus é a condição de origem. Então essa comunicação com Jesus de como que tentando nos relembrar de como que era essa relação amorosa com Deus, e tem um infinito de sentimentos para ele nos proporcionar, que são os sentimentos que nos darão força, né, para a gente não sentir todo o peso da aflição desse mundo, porque sentir a gente vai, né, e a gente sente, mas não sentir todo o peso da aflição, porque Jesus ele tem um jugo suave, né? Então ele nos ajuda nesse sentimento, né? Nos ajuda a terminar a nossa jornada aqui nesse local, né? Então é um elo
que existe de afetividade, né, entre o esposo e a esposa. Um dos dois que rompeu esse elo espiritual, ou seja, os dois também, sendo os dois, não tem como assim, eu não estou feliz, eu posso ou não posso. Vai acontecer, não é uma questão de posso ou não posso, né? Tanto é que tem coisas que a igreja diz assim, não pode fazer isso, mas acontece. Por quê? Porque isso não é a igreja que determina, é a condição da natureza corruptível do homem, né? Então tá fora das condições ou do controle da igreja isso. Embora a igreja que é pelagiana, ela queira controlar isso, né? Ela acha, de repente, que por ela ter esse compromisso mundano, ela acreditar que ela tem parcialmente esse compromisso mundano, ela acredita numa imagem que não é uma imagem, ela faz uma imagem ali do ser humano que não é a imagem divinizante, né, de Deus, né? Então a imagem do ser humano é uma imagem mundana, é uma imagem ímpia sobre Deus, né? Uma concepção ímpia sobre Deus. Então ele tem uma imagem que ele tem um compromisso ali. Tanto é que tem igrejas, né, que repetem muito essa questão de você tem que se preocupar com trabalho, você tem que se preocupar com estudo. Isso são coisas que o mundo fala, né? Não que você não tenha. Nós temos aqui o compromisso, mas não é uma parte para os membros eclesiásticos, né, dizerem, né? Então, o que acontece muito é a falta de entendimento aí do corpo assim eclesiástico, do corpo participante ali do protestantismo que seja, da igreja, da religião que seja, a falta de preparação para lidar com a questão espiritual e saber lidar com a questão material, que na verdade a questão material é o recobramento da espiritual só, né? Quem cuida da questão material é o mundo. Então, quando a igreja se prontifica para cuidar da questão, quem cuida da questão material, né, é o mundo. Então, quando a igreja se prontifica para cuidar da questão material, ela está abandonando a sua questão espiritual, né, e está conjuminando com o mundo, né? Então, ela está seguindo aí o conceito pelagiano, porque o conceito pelagiano ele não depois do concílio, né, ele não é mais tido como uma heresia, é uma coisa mundana mesmo, né? Ele foi, através da ascensão industrial, foi tido como uma coisa mundana, uma coisa lícita mundana do próprio mundanismo, ou seja, do próprio ser humano que quer evoluir a questão mundana, ele apregoar e seguir aquele sistema pelagiano, né? Então, que é um sistema que tem uma evolutiva por obras que é além de Jesus, né? Então é aquela igreja, quando tem igrejas assim, é aquela igreja ou aquela religião que obviamente ela mistura as responsabilidades, né? Então ela fala, olha, nós temos um pé aqui no mundo, né? Nós temos um pé no mundo, então a gente vai atender, e às vezes ela deixa totalmente as questões espirituais, na maioria das vezes, porque quando você se coloca para a preocupação do mundo, o que mais acontece são preocupações, porque o mundo, como ele já é, né, dizem jaz do maligno, então ele já é totalmente corrompido, então você se coloca ali, obviamente, só para servir a uma coisa que a gente sabe que não vai ter grandes soluções, né? Então é isso, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado dessa versão. Eu disse que eu ia trazer aqui a visão originiana, então, dessa relação entre casais e a relação entre o casamento de Cristo com a igreja, com a sua igreja, e como que funcionaria, dentro da minha visão originiana aqui, como que funcionaria essa relação do casal no lar, né? E, obviamente, o casal tem que buscar as coisas espirituais. Não tem, pro cristão, né? Não tem outra via de escape. Então tem que orar, buscar as coisas espirituais, né? E essa chama que inflama, ela vai inflamar por aquele que ele inflama, aquele que enxerga, né? Por exemplo, você proferiu
que uma mulher é a mais bela entre as mulheres, mas ela não enxerga aquilo, ela está totalmente no mundo, ela não creu naquelas palavras e tal. A quem crê o seu proferimento, essa pessoa vai inflamar contigo. Por que, que ela vai inflamar contigo? Porque quando você profere essas coisas e ela acredita, ela recobra o lado espiritual. Então você e ela juntos, vocês recobram ali uma parte espiritual, né? E se vocês sentem espiritualmente de se enamorar para continuar tendo aquela relação espiritual mútua ali de amor, de carinho, de sustentabilidade espiritual ali, né? Sustentação espiritual, sempre buscando o lado espiritual, então obviamente que aquela pessoa que é mundana, ela vai dissolver o casamento, não tem outro caminho, né? Não tem como, por exemplo, uma das pessoas ficar à mercê do mundanismo, né? E por muito tempo, né? A não ser que essa pessoa ela não tenha, obviamente, ali todo todo toda a conversão e ela não consiga promover isso, né? Mas na maioria das vezes, se acontece a conversão do casal em si, né? O casal ele compartilha ali aquele amor, né? Do esposo pela esposa, da esposa pelo esposo, é uma relação mútua, né? Então, geralmente o que acontece é isso dentro do casal que se converte. Agora, quando não tem, um dos dois não tem essa conversão, um deles logo percebe. Aliás, os dois percebem, mas um dentro da condição material e o outro dentro da condição espiritual. Então, eles ficam ali batendo cabeça, porque um vai levar as coisas para o lado espiritual, o outro vai levar as coisas para o lado material por não enxergar o lado espiritual, né? Então espero que vocês tenham gostado, meus amados. Caso vocês gostaram, vocês podem pedir novamente na outra live. Eu disse que se vocês quisessem eu faria o comentário completo aqui da dimensão espiritual de Orígenes de Alexandria, né? Tem 24 páginas aqui esse artigo dele. E é um artigo muito bacana, enriquece bastante a nossa visão dentro do Evangelho, tá? Então, muito obrigado pela presença e paciência de vocês. Se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade, dar suas opiniões também. E até a próxima.